Sejam bem-vindos à nossa nona aula de Laboratório de Física 2. Essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as leis de Kirchhoff, vamos fazer um experimento onde a gente pode fazer uma aplicação, tá, e uma observação direta a respeito desta lei. Bem, geralmente a gente aplica ali os conceitos da lei de Kirchhoff quando a gente está trabalhando com circuitos que eles não se enquadram geralmente dentro dos circuitos série e paralelo, como a gente já observou em experimentos anteriores. Bem, as leis de Kirchhoff, então, elas visam, primeiramente, calcular as intensidades de corrente e tensão, tá, associadas em circuitos elétricos, aí, como eu disse, que elas não se enquadram ali nem como puramente série ou paralelo ou a mistura dos dois. Tá? Geralmente, esse tipo de circuito eles são circuitos um pouquinho mais complexos, que exigem uma técnica para que possa ser solucionados esses tipos de circuitos elétricos. Bem, as leis de Kirchhoff, basicamente, elas são divididas em duas. A primeira lei, então, é conhecida como a lei dos nós. Tá? A gente chama, então, essa lei de nós aqui, devido à interação que eu tenho das correntes elétricas quando ela está entrando em um setor do nosso circuito que sofre uma bifurcação ali da corrente elétrica. Tá? Então, dessa maneira, toda vez que eu aplicar uma corrente elétrica em um ponto onde essa corrente elétrica ela se divide, tá? Eu vou estar relacionando, então, ao que a gente chama de primeira lei de Kirchhoff. Já a segunda lei de Kirchhoff, também conhecida ali como as leis da malha, tá? Ela é aplicada quando eu tenho ali uma parte do meu circuito que é fechado, tá? E aonde eu faço uma análise das diferenças de potencial que eu tenho em cada um dos elementos que compõem aquele setor aonde a corrente elétrica circula ali dentro daquela parte do meu circuito. Bem, falando então de uma maneira aí mais detalhada de cada uma dessas leis, vamos começar então primeiramente ali com a lei de Kirchhoff, que é conhecida como a lei dos nós. Tá? Ela basicamente exprime para a gente o seguinte, que a soma das correntes que chega em um nó, ela vai ser igual às correntes que saem desse nó. O que significa então, num circuito elétrico, esse nó. Bem, se a gente observar aqui nessa figura que eu tenho aqui embaixo, tá, a gente pode observar que eu tenho uma corrente elétrica, por exemplo, essa corrente I1, ela chega em um determinado ponto aqui, e nesse ponto, então, ela se divide, passando aqui para I2 e I3. O que a gente pode dizer, então, é que esse ponto aqui é onde essa corrente I1, ela se divide, dando origem a duas novas correntes, tá? A gente chama de nó. Então, essa corrente I1 aqui, elas então se dividem ao longo desses nós. De tal maneira então que a soma dessas correntes I2 e I3, elas vão ser igual então à corrente I1. Da mesma forma, se eu tiver então essas correntes I3 e I2 aqui, elas circulam por dentro desse circuito, elas chegam em um determinado ponto, aonde elas vão se juntar novamente, se tornando de novo a corrente I1. Tá? Então eu tenho aí que a corrente que chega no nó é igual à soma das correntes que saem, ou o inverso também é verdadeiro, as correntes que chegam num nó, né, vai ser igual então à soma dessas correntes. Tá? Basicamente, o que a gente exprimiu aqui é o que a gente chama então de princípio de conservação da carga elétrica, ou seja, a quantidade de elétrons que eu tinha aqui, que é a carga que está em movimento no meu circuito elétrico, vai ser a mesma quantidade de cargas elétricas que eu tenho dividido aqui em cada um desses setores aqui do meu circuito elétrico. E novamente elas voltam a se juntar e eu passo a ter a mesma quantidade de cargas elétricas que eu tinha anteriormente. Ou seja, cargas elétricas está relacionado com a corrente elétrica. Matematicamente, então, como eu disse, eu posso chamar então que a corrente I1 vai ser igual à soma da corrente I2 mais a corrente I3. Tá? Então, de maneira bem simples, essa daí seria o que a gente chama de primeira lei de Kirchhoff. Já a segunda lei de Kirchhoff, ela diz respeito, então, às diferenças de potencial no meu circuito. Tá? Então, de uma maneira aí geral, tá? Ela indica, então, que se eu percorrer o meu circuito ali dentro de uma malha fechada, e eu entendo, então, como uma malha fechada,
uma região onde eu separo ali um conjunto de elementos do meu circuito, tá? Aonde eu vou ter ali uma corrente elétrica circulando através dele. Então, por exemplo, nessa figura aqui, eu tenho que esse conjunto de elementos, ou seja, a bateria V1, R1, R3 e R2, constitui uma malha, tá? Que eu posso chamar aqui de malha 1. Da mesma forma, eu tenho aqui que os elementos V2, R4 e R3 formam também uma malha, que eu estou chamando aqui de malha 2. Então, a segunda lei de Kirchhoff, ela basicamente exprime para a gente o seguinte, que se eu considerar uma malha, como por exemplo a malha 1 aqui, tá? Se eu fazer a soma de todas as tensões que eu tenho nessa malha, ou seja, a tensão que eu tenho em V1, mais R1, mais a tensão que eu tenho em R3, mais a tensão que fica em R2, elas vão ter que ser igual a zero, tá? Então a soma de todas as diferenças de potenciais dentro da malha, ela é nula, tá? E ela, obviamente, deve ser obedecida também aqui, essa condição na nossa malha 2, tá? Basicamente, a segunda lei de Kirchhoff, ela está relacionada, então, com a conservação da energia, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui uma relação da conservação da energia, ou seja, a soma de todas as diferenças de potencial, ela tem que ser constante para esse sistema, que é o que diz, então, o princípio de conservação de energia. Basicamente, para a gente fazer essa análise, então, aqui, a gente separa cada malha do meu circuito e eu imponho ali uma condição para fazer a soma dessas diferenças de potencial. Tá? Então, nesse caso aqui, desse exemplo, eu estou assumindo que eu vou ter a soma dessas tensões aqui a partir do sentido anti-horário. Tá? Portanto, se fosse escrever matematicamente, eu teria aqui V1 positivo, nesse caso, menos a tensão que eu tenho aqui em R2. A tensão em R2 vai ser a resistência vezes a corrente nele. Como o sentido da corrente aqui está contrário ao sentido que eu adotei aqui da soma das minhas correntes, então, portanto, ela vai ser negativa. Então, R1, R2, a tensão que eu tenho em R2. Vou também fazer a soma aqui da tensão que está em R3. Nesse caso, I2, R3, que também vai ser negativa por estar contrária. E aqui também, novamente, vai ser menos I1, R1. E como eu disse, todas essas tensões têm que ser igual a zero. Tá? A mesma coisa vai ser para a malha 2. Eu defino um sentido que eu vou fazer a soma dessas tensões. Então, nesse caso aqui, eu começo com V2 positivo, adotando esse sentido horário. Tá? Mais a tensão que fica em R3, portanto, vai ser o produto de I2 com R3. Como a corrente aqui está contrária ao sentido que eu adotei, ela vai ser negativa, menos I2 R3. E por fim a tensão que fica aqui em R4, tá? Que nesse caso aqui ela vai estar no mesmo sentido da minha corrente, portanto ela vai ser positiva, e 3 R4, que é igual a zero. Então nesse caso do circuito aqui eu tenho dois conjuntos de equações, um para cada malha, para que a gente possa resolver ali as tensões e correntes que estão circulando nesse tipo de circuito. Bem, compondo então as duas leis, a primeira e a segunda lei de Kirchhoff, tá? Eu posso então ter um conjunto de equações para solucionar esse tipo de circuito, que é o que a gente vai fazer nessa aula. Tá? Então eu vou ter ali a primeira lei de Newton, dada ali pela interação das correntes no circuito. Tá? Aqui as relações das equações devido ali à segunda lei de Kirchhoff, perdão, eu tinha falado Newton, né? A primeira lei de Kirchhoff, né? E aqui a segunda lei de Kirchhoff. Então eu tenho esses três conjuntos de equações, três incógnitas, eu consigo então resolver esse sistema linear de equações, bastando então isolando cada uma delas e substituindo nas demais, assim eu encontro esses valores ali que eu desejo. Bem, o que a gente vai fazer então nesse experimento? A gente vai verificar justamente se essa relação aqui dessas equações teóricas que a gente demonstrou aqui, elas vão ser iguais ao que a gente pode medir na prática. Então, na prática, o que eu vou fazer? Eu vou montar um circuito como esse daqui, tá?
Eu vou fazer a medida então de tensão em cada um dos elementos, tá? Eu vou medir então a tensão dessa bateria V1, de V2, a tensão em cada um dos resistores. Vou fazer também a medida da corrente elétrica que passa em cada um desses resistores, para a gente comprovar tanto a primeira lei de Kirchhoff, como também a segunda lei de Kirchhoff, relacionadas às tensões. Tá? E a partir disso, então, desses valores que a gente for medir aqui experimentalmente, a gente vai comparar posteriormente ali com os valores calculados teoricamente para ver, então, a diferença que eu tenho ali, tá? Do que eu medi na prática e do que é previsto teoricamente. Tá? Então, vamos agora ali para a bancada para a gente poder realizar então esse experimento. Já estamos aqui na bancada, o nosso circuito aqui está montado e temos a seguinte configuração. Bem, essa bateria aqui vai ser a nossa V1, de acordo com o diagrama que a gente está utilizando ali para o experimento. Esse resistor aqui vai ser o nosso resistor R1, que vale 1 kΩ. Esse outro resistor aqui é o nosso resistor R2, que vale 10 kΩ. Temos aqui o nosso resistor R3, que vale 4.700 ohms, né? 4K7. E temos aqui também o nosso resistor R4, também valendo 1 kΩ. E aqui a nossa bateria V2. Tá? Então estamos montados aqui com o nosso circuito. Em amarelo aqui em cima da tela a gente tem o visorzinho do nosso multímetro. E agora então a gente vai começar a fazer as leituras de tensão em cada um desses elementos aqui para a gente poder fazer o registro posterior dessas informações. Tá? Então eu vou ligar aqui o meu multímetro e vou começar então a fazer as leituras. Bem, o sentido que eu vou adotar aqui para fazer a leitura de tensão na malha, tá? Vou então primeiramente medir as tensões, que é o mais fácil aqui no circuito. A gente vai adotar então o sentido anti-horário na malha 1, que seria essa parte aqui, tá? Então vou adotar o sentido anti-horário assim como estava denotado ali no nosso circuito. Então primeiramente começamos a medir a tensão na bateria. E a gente tem aí um valor de tensão de 9,18. Eu passo então agora para fazer a leitura da tensão em cima do resistor R2, que vale menos 2,49 volts. Faço a leitura agora da tensão em cima do resistor R3, que vale menos 615 volts. E encerro aqui com a leitura no resistor R1. E no nosso circuito vale menos 0,54 volts. Então eu fiz as leituras ali de tensão na primeira malha do meu circuito. Vou começar então agora a fazer as leituras de tensão na segunda malha, que compete aqui a bateria, esse resistor e esse outro resistor aqui. Então começa aqui agora, nesse caso, de acordo com a figura que a gente estava adotando ali, eu vou fazer a leitura no sentido anti-horário, tá? Portanto, fazendo a leitura aqui da nossa bateria V2, né? Eu tenho uma tensão aqui de 6,24 volts. Fazendo a leitura da tensão aqui no nosso resistor R3, eu tenho menos 6,15 volts. E, por fim, fazendo a leitura aqui no nosso resistor R4, eu tenho uma tensão aqui de menos 0,08
volts. Eu vou dar uma melhoradinha aqui na escala para a gente ler com maior precisão. Portanto, a gente tem aqui um valor de 80 milivolts. Vou tentar melhorar um pouquinho mais a escala aqui. Aí eu tenho 80,8, menos 80,8 milivolts no nosso resistor R4. Bem, feito então agora as leituras de tensão, tá, né, na malha 1 e na malha 2, agora eu vou passar a fazer as leituras de corrente nesse circuito. Então vou configurar aqui o meu multímetro agora para leitura de corrente. Então, para fazer a medida de corrente elétrica agora, eu vou desconectar aqui a bateria do meu circuito. Já com o meu multímetro configurado aqui na escala e na função de amperímetro, eu vou fazer então a leitura aqui da corrente elétrica que está passando no meu resistor R1. Como a gente pode observar aqui, eu tenho um valor aqui muito pequenininho, eu posso alterar a escala para ter uma melhor precisão. E, portanto, a corrente que eu estou medindo aqui, ela vale 533 microampere. Tá? Então, essa é a corrente que está passando no meu resistor R1. Volto então a conectar a bateria aqui ao meu circuito. E agora eu vou fazer a leitura da corrente no meu resistor R3. Para isso, eu vou ter que desconectar um terminal dele do meu circuito para fazer essa leitura. Então eu vou utilizar uma pequena ferramenta aqui para fazer a leitura dessa corrente elétrica. E nesse caso, então, agora, fazendo essa medida, eu tenho ali uma corrente de 617 microampere. Volto ele a conectar no meu circuito. E por fim, vou fazer agora a leitura da corrente no meu resistor R2. Então vou desconectar ele também aqui do meu circuito. E volto a fazer a leitura de corrente nesse resistor. Como a gente pode observar aqui, essa corrente vale 533 microampere. Volto a ligar ele no meu circuito. E agora a gente vai fazer a medida de corrente nos componentes da malha 2. Tá? Então vou começar a fazer a medida de corrente que passa aqui em R3, agora adotando o sentido que a gente definiu aqui na nossa malha. Tá? Como a gente já mediu essa corrente sobre R3, basta então agora a gente medir a corrente que está em R4. Para isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar aqui da bateria aqui o meu resistor e vou fazer então a medida da corrente elétrica que está passando por ele. Nesse caso, a gente tem uma corrente que está passando por ele de menos 80 microampere. Significa então que o sentido que a gente estava adotando ali para a corrente que estava passando nesse circuito, tá? Ela estava ao contrário, portanto, na hora de refazer os cálculos ali, a gente tem que levar isso daí em consideração.
Bem, desta forma, então, a gente concluiu aí o experimento. A gente fez a leitura, então, das tensões e corrente em cada um dos elementos que a gente tinha aqui no nosso circuito. E com isso, então, a gente já tem base suficiente ali para comparar esses valores medidos com os valores experimentais. Os valores medidos com os valores teóricos que são possíveis de se calcular. Feito, então, as medidas ali, como vocês viram, é um processo aí relativamente simples, sem muita dificuldade, a gente já está acostumado aí a manipular o multímetro, tá? Então, o que a gente vai fazer de análise agora, que vai ser entregue na próxima semana, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é calcular a potência elétrica em cima de cada um dos resistores que a gente mediu. A gente mediu a tensão e a corrente elétrica sobre ele. Então, é possível, então, calcular a potência elétrica que eu tenho em cima de cada um deles, tá? Feito isso, então, a gente também tem uma relação ali do erro associado do nosso instrumento. Portanto, a gente pode fazer a propagação de erro relacionado a essa potência. A segunda coisa que a gente pode fazer, então, é, com base então nos valores que a gente mediu de tensão e corrente, e levando em consideração os valores de resistência elétrica que é fornecido ali pelo fabricante, ou seja, aqueles valores nominais que estão no diagrama ali do nosso circuito, tá? A gente vai calcular as tensões e corrente, de acordo com a teoria ali das leis de Kirchhoff, e vamos comparar, tá, com os valores que foram medidos, tá? Então a gente compara aí a parte experimental com a parte teórica e a gente pode então fazer uma análise ali do quanto percentualmente esses valores estão desviando do valor real feito experimentalmente. Tudo bem? Então, pessoal, por essa aula aqui, basicamente é isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito aí do procedimento da análise, a gente pode sanar essas dúvidas aí na quinta-feira, tá? No nosso horário de aula, tá? Eu espero, então, que com isso aí tenha contribuído aí com o aprendizado de vocês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a paciência e a gente se vê, então, em uma próxima aula.